Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre gestão de riscos. Pois bem, o que vem a ser a gestão de riscos dentro de um contexto organizacional, dentro do contexto empresarial? Quando a gente fala de gestão de risco, a gente está falando de um processo que ele é sistemático, que ele visa identificar, avaliar, priorizar, monitorar e também mitigar eventos que podem comprometer e afetar negativamente os objetivos de uma organização. Então, de certa forma, ele visa explorar essas oportunidades de melhoria de processo, de sistema, a fim de evitar qualquer eventualidade que venha prejudicar tal organização. E qual que é a relação entre a gestão de risco com governança? A própria proposta de governança, ela visa mitigar os riscos, sobretudo os riscos de agência, né? O conflito de agência, que é acionistas, proprietários de uma determinada organização tendo conflito de interesse, por exemplo, com gestores dessa organização. Então, muitas das vezes, os gestores não são necessariamente os proprietários, e esses gestores podem, de certa forma, tomar decisões de modo a gerar algum benefício próprio, interno à organização, e atuar também com decisões de interesse próprio. Então, tudo isso, a proposta da governança visa mitigar esse tipo de situação que compõe um elemento de gestão de riscos, risco organizacional. Então, uma estrutura efetiva, por exemplo, uma das propostas da governança, dessa estrutura efetiva, ela cria uma base para um gerenciamento de risco mais eficiente. Quando você tem distribuição de poderes e equilíbrio entre esses poderes, você consegue fazer um peso e contrapeso para mitigar qualquer tipo de situação conflitante no contexto organizacional. Redução de riscos, então, quando você tem empresas que têm uma boa governança, com equilíbrio, com assembleias feitas recorrentemente, no qual os conselheiros são bem preparados, bem qualificados, compreende a natureza da empresa, os objetivos organizacionais, tudo isso vai contribuir para que a organização ela tome as decisões seguindo o que a organização decidiu, por exemplo, no seu planejamento estratégico. Então, tem menor exposição a riscos, tendo em vista esse conselho que tem esse poder dividido, né, diluído dentro da própria estrutura de governança. Tem como pilares fundamentais aí a transparência, responsabilidade, controle, então são elementos aí que compõem a governança, e a gestão de risco trabalha em cima dessa base e possui como característica o alinhamento com a estratégia organizacional. Então, quando você tem uma estratégia muito bem desenvolvida, inclusive dentro do próprio planejamento estratégico, existem ações e objetivos no sentido de melhorar a gestão de riscos dentro daquela estrutura operacional, dentro daquelas atividades que são prestadas pela organização. Então, a governança assegura esse alinhamento de apetite a risco com também a estratégia da organização. Então, a organização ela tem uma estratégia e às vezes isso pode expor muito essa organização a um risco de investimento. A própria governança passa a analisar se esse risco pode ser diminuído ou minimizado no sentido de ter mais segurança em determinadas operações. Bom, e como que se fala quando se fala em gestão de risco, a gente fala de alguns modelos, né, alguns parâmetros para entender como que isso é adotado para as organizações, como que ele é aplicado. Então, o primeiro passo aí que a gente define para que seja possível vocês adotar um modelo de gestão de risco é a identificação. Então, identificar quais são os principais riscos aí ou áreas mais expostas dentro do contexto operacional. Então, uma organização ela pode ter um risco muito grande dentro da sua linha de produção. O risco de acidente, às vezes é uma empresa que não tem parâmetros aí adequados, ou de certa forma os colaboradores não seguem as orientações ou os parâmetros que foram repassados. Então, isso está numa iminência de um risco de um acidente, por exemplo. Então, é uma organização que precisa fazer essa identificação, quais são os gargalos ali que é necessário
fazer algum tipo de ação, de operação, identificando aí esses riscos e, posteriormente, com medidas aí para contê-los. Existem, por exemplo, riscos de natureza financeira. Então, a organização ela pode estar muito alavancada financeiramente. Então, uma organização que contrai muito financiamento, muito empréstimo, ela trabalha aí com um número de credores muito elevado, talvez ela está muito exposta e qualquer crise no seu fluxo de caixa, ou seja, nas suas vendas, que possa comprometer os compromissos que ela honrou junto aos credores, ela pode ter um risco financeiro muito elevado, e isso inviabilizar, inclusive, a continuidade da operação. Então, identificar quais são os pontos críticos já é o primeiro caminho. Eu digo que é o diagnóstico para verificar o que essa organização tem, o que precisa ser feito para tentar minimizar. Então, primeiro ponto, identificação. Segundo ponto, análise. Então, avaliar a probabilidade e impacto de cada risco identificado. Pode ser que essa empresa ela tenha o risco lá de mercado, um risco de um grande concorrente se inserir no mercado. É um risco? Pode ser sim, um risco que a empresa tem, mas às vezes é uma empresa que já domina esse mercado, é uma empresa que tem know-how naquele produto ou naquele serviço, é uma empresa que já tem uma eficiência operacional. Então é um risco que às vezes ela não tem muito controle, não tem como ela se defender tanto. Qualquer um pode entrar com uma empresa e concorrer com ela dentro de um mercado. Então talvez não faça muito sentido. Por isso que a gente vem a terceira parte, né, do modelo de gestão de risco, que é a priorização. Então, será se vale a pena, no exemplo anterior, a empresa gastar uma energia, gastar com processos, com tempo, com pessoas, para tentar eliminar qualquer tipo de ameaça de concorrente no mercado? Às vezes não faz sentido. Então, a empresa tem que buscar entender o que é risco de fato para ela, o que ela tem controle, inclusive, de minimizar ou de mitigar esse risco. Então, a priorização passa a ser o terceiro ponto para que a empresa use essa matriz de criticidade, que a gente chama dentro do contexto de organização, para organizar a atenção aos riscos, ou seja, o que é mais arriscado, o que pode gerar maior prejuízo para a organização dentro do seu processo, dentro da sua atividade. Então, priorizar para saber exatamente o que fazer ou o que trabalhar para minimizar esse risco. Tratamento, então, desenvolver estratégia para mitigar, aceitar ou transferir riscos. Por que a gente fala transferir? Porque uma organização ela pode, inclusive, em determinada operação, ela pode transferir esse risco para outro. De que forma? Ela pode contratar uma outra empresa especializada naquilo para fazer algo. Então, vamos supor, uma empresa que produz um determinado tipo de produto e ela mesma faz o transporte. E às vezes ela está numa avaliação de riscos com uma frota, de certa forma, antiga, com motoristas não qualificados, uma série de gargalos no transporte do seu produto, do transporte do seu equipamento. E, às vezes, para ela investir nessa mitigação de risco, nessa gestão de risco, ela vai ter que trocar frota, ela vai ter que treinar pessoas, contratar pessoas. Às vezes é mais fácil ela transferir esse risco. De que forma? Terceirizando o transporte. Então, ela pode contratar uma empresa especializada, faz a terceirização e esse risco passa a ser de uma outra empresa. Lógico que a empresa, o qual produz o produto, ela tem a responsabilidade de entrega, por exemplo, para o seu cliente, mas ela, com um contrato bem elaborado, ela transfere um risco para essa empresa terceira que foi contratada para fazer o transporte. E ainda nós temos o monitoramento, realizar um acompanhamento contínuo, fazendo os devidos ajustes e controlando exatamente esses riscos que foram identificados, analisados, priorizados e, obviamente, feito o tratamento aí para evitá-los, evitar qualquer tipo de anormalidade dentro do contexto organizacional. Bom, quais são as estratégias de mitigação de risco? Então, a transferência, utilização de seguros é um ponto que a empresa pode adotar como possibilidade de transferir esse risco para o segurador. Então, a empresa faz o seguro de veículos, ela faz um seguro para os usuários daquele espaço, ela está transferindo o risco para uma seguradora.
Então, não, é uma empresa de entretenimento, tem muitas crianças que utilizam o seu espaço, tem esporte radical, então ela contrata um seguro que dá a cobertura, e aí um incidente, um eventual acidente, você tem um seguro que dá todo o suporte, o qual fez a contratação para evitar qualquer tipo de situação que prejudique aí essa empresa diretamente. O seguro, logicamente, ele não vai resolver todos os problemas, que um acidente dentro do contexto organizacional vai prejudicar a imagem da empresa, mas o seguro ele pode auxiliar, inclusive, em eventuais danos financeiros que a empresa possa sofrer, dando questão judicial, né, custos judiciais que ela pode sofrer também, indenizando aí eventualmente os clientes que passaram por essa situação. Outro ponto, eliminação, então o redesenho de processos críticos para eliminar riscos. Onde que está o processo crítico? A gente tem problemas aqui com documentação, com fiscal, com emissão de nota fiscal, com erros. Olha, então como a gente vai desenhar um processo para evitar isso? Vai ser conferência, a gente vai informatizar, a gente vai padronizar. Então são formas de eliminar os riscos os quais foram identificados dentro da organização. Aceitação. Então, risco dentro do apetite organizacional são aceitos estrategicamente. Então, as organizações elas têm algumas operações que envolvem risco. Risco de crédito, por exemplo. A organização ela pode conceder um crédito para o cliente, mas esse cliente não fazer o pagamento. É um risco que ela corre. Então, ela pode mitigar, ela pode tentar controlar, mas às vezes, para a operação da empresa funcionar, para ela ter volume, ela tem que se expor a alguns riscos. Mas esses riscos podem ser controlados, riscos calculados. Então, a empresa trabalha lá com uma dinâmica, com uma métrica estatística que ela consegue controlar. Olha, nós temos 10% de inadimplência. Essa inadimplência, a gente tem ações para tentar reduzir isso para 5. Então, ela passa a adotar alguns parâmetros, alguns procedimentos de redução aí da inadimplência. São modelos aí que a empresa pode adotar no sentido de mitigar e minimizar esses riscos. E ainda, mitigação, implementação de controles e procedimentos rigorosos de segurança. Então, dentro do contexto de produção, dentro do contexto de segurança de trabalho, isso é importante verificar como mitigar tais riscos. E ainda, por último, nós temos a contingência, planos para enfrentar cenários de crise e minimizar os impactos. Então, essa empresa, por exemplo, a gente passou por um período de pandemia. A empresa ela tem uma estratégia, um plano para períodos críticos, os quais pode ter uma perda de receita grande, uma perda de faturamento, como que a empresa vai se estruturar financeiramente? Então, qual que é o plano de contingência caso uma eventualidade ou uma situação crítica, conforme foi a pandemia, possa ocorrer e prejudicar diretamente a operação da organização? Então, são pontos aí que a empresa precisa avaliar e compreender no sentido de tentar buscar estratégia para evitar situações que a prejudiquem. Alguns pontos aqui, quer dizer, alguns casos que a gente gosta de destacar, tanto casos positivos como casos negativos no que diz respeito à gestão de risco. Então, o primeiro deles a gente fala do Itaú no Banco. Eles investiram muito forte em segurança da informação, em meios digitais. Então, eles têm linhas de segurança muito bem implementadas, tendo em vista que com a mudança, né, do foco, olha, hoje o cliente ele consegue ele mesmo desenvolver várias operações que no passado era um agente bancário que desenvolvia. Então, no passado, o sujeito ia no banco para fazer uma transferência, ele ia no banco para fazer um pagamento, ele ia até o banco, a agência bancária, para poder fazer algum procedimento que hoje ele consegue fazer dentro do próprio aplicativo no seu celular. Então, quando o Itaú vem com essa proposta de criar várias camadas de segurança dentro do seu sistema de tecnologia, ele vem com essa busca de reduzir as fraudes, por exemplo, e conseguiu aí uma redução de 45% nas fraudes, tendo em vista essa gestão de risco, sobretudo no que diz respeito a golpes dentro do contexto aí de aplicativos bancários. Magazine Luiza também atuou na identificação precoce de riscos da sua cadeia. Então, ela verificou toda a sua cadeia de fornecimento. Então, o que poderia
deixar qual fornecedor que estava limitado em termos de fornecimento à empresa, e ela foi buscar celebrar contratos com fornecedores que, em tese, teriam condições para fornecer a longo prazo. Então, ela evitou um risco de falta de equipamentos, falta de suprimentos, falta de produtos nas suas lojas. Então, estabeleceu parcerias e contratos mais a médio e longo prazo, para que esses contratos fossem contínuos e não prejudicassem sua operação. Alguns casos negativos, então, Mariana, Brumadinho, que nós temos aí as situações de falhas graves das mineradoras naquela região. Então, apesar de ter tido auditorias, então foi falha de auditoria, foi falha de processamento, então riscos aí que poderiam ter sido evitadas, situações que poderiam ter sido evitadas caso tivesse uma gestão de risco eficiente. Então, essas tragédias aí geram determinado aprendizado para que as empresas possam incorporar novos procedimentos, novos parâmetros para evitar situações da mesma natureza. E ainda Americanas. Americanas é um caso clássico que teve um problema crítico aí de governança e também sobretudo de auditoria contábil, né, no qual você tinha lá quase que duas contabilidades sendo feitas, contabilidade oficial, contabilidade paralela. E aí foi verificado que vários informativos financeiros eram, inclusive, superdimensionados dentro do contexto da empresa. Então, é um risco que poderia ser evitado, tendo em vista que isso trouxe um grande prejuízo, não só financeiro, mas prejuízo para a marca, prejuízo para a confiabilidade daquela organização. Bom, dentro desse contexto ainda de exemplo, nós temos o caso da Petrobras, que é um caso clássico, se a gente for resgatar aí há um tempo atrás, entre o período de 2014 e 2016, aquele grande escândalo lá do Petrolão, né? Várias situações que foram comprovadamente identificadas de corrupção dentro dos contratos da Petrobras. Então, com esse caso da Petrobras, ela passou a adotar uma gestão de risco muito mais rigorosa. Então, foi toda reformulada após os escândalos, foi adotado novos procedimentos, foi implementados novos mecanismos de conferências, de avaliação e de auditoria, no sentido de evitar que aquele caso se repetisse. E isso gerou, inclusive, um maior ganho de credibilidade da organização. Depois daquela queda de credibilidade, ela retomou, inclusive, retomou listada como empresa no novo mercado, dentro da própria Bolsa de Valores, da nossa B3, e aí ela foi recuperando seu valor de mercado, tendo em vista todo o trabalho de gestão de risco que foi desenvolvido a partir daquele escândalo. Linhas de defesa, então, implementação de linhas de defesa e comitê independente. É importante a empresa ter adotado essa estratégia, porque isso minimiza os riscos de que um profissional, um diretor, possa aí ter autonomia plena sobre um contrato e superfaturá-lo. Então, teve essa implementação de linha de defesa e esses comitês de verificação. Resultados: valorização de 70 bilhões da empresa em 5 anos, com menos incidentes. E aí, quando a gente fala em incidentes, a gente está falando de toda a operação. Tanto incidentes financeiros, como a situação que foi apresentada, como também incidentes e acidentes operacionais. Então, a Petrobras já passou por situações lá de acidentes graves, de vazamento de petróleo, de problemas nas plataformas, de acidentes com plataformas, e ela passou aí a adotar essa gestão de riscos para todas as operações, não só para as operações de contratação, de expansão, de obras, mas também de operação dentro dos poços do qual ela perfura e explora petróleo. Questão de melhoria, então, reduziu 62% os incidentes operacionais reportáveis e melhor rating. Então, a empresa, quando ela está dentro de uma linha de governança, o qual tem várias camadas e etapas de verificação, a gente fala que é uma empresa que tem uma classificação, um índice de classificação que é chamado aí de rating elevado. Então, um rating AAA. Então, o rating que a empresa tem lá as 3 letrinhas As lá, que é o AAA,
demonstrando que a empresa ela cumpre com os pré-requisitos básicos dentro do contexto de gestão de riscos. Bom, mas vamos lá. Principais benefícios para uma gestão de riscos eficaz dentro do contexto organizacional. Redução desses incidentes, então queda de incidentes operacionais, aí esses incidentes eles passam a ser reduzidos e isso ele tem um valor grande para a empresa, tendo em vista que incidentes eles podem causar grande prejuízo. Decisão ágil, quando você tem esse mapeamento e desenha o processo para evitar qualquer tipo de incidente, você tem isso sendo desenvolvido na empresa de maneira mais rápida, porque isso passa a incorporar a cultura organizacional. Proteção do valor, então, preservação do valor para os acionistas e investidor. Então, qualquer variação ou incidente na empresa, o investidor pode perder valor naquela ação com a qual ele investiu, e quando você tem ações para mitigar tais riscos, você protege, de certa forma, o valor da companhia, consequentemente, o valor das ações dos investidores que possuem títulos daquela companhia. E conformidade, redução de multas e cumprimento com as regulamentações existentes. E para a gente destacar ainda quais são os desafios aí para a implementação da gestão de risco, nós temos alguns principais que vale aí sinalizar, porque não é tão simples fazer uma boa gestão de risco, sobretudo numa empresa já existente, que às vezes não tem nenhum tipo de parâmetro ou adoção de protocolo de gestão de riscos. Então, muitos colaboradores podem ver isso como excesso de burocracia, tentar mudar a forma de trabalho, que pode prejudicar uma eficiência, mas a gente tem que entender que a gestão de risco ela é muito utilizada para evitar justamente as eventuais falhas que pode acontecer dentro da operação. Então, resistência cultural à mudança. É natural que o ser humano, às vezes, resista a mudanças nessa natureza, então é importante que tenha aí essa resistência inicial, sobretudo se é uma empresa que já existe, já tem lá os seus parâmetros estabelecidos, às vezes quando você vai incorporar novos elementos, um pouco mais de controle e burocracia, a empresa pode ter essa resistência que é absolutamente compreensível por parte dos seus colaboradores. Falta de profissionais qualificados são pontos aí que comprometem também a implementação da gestão de riscos, integração de sistemas complexos e custosos. Então, quando você vai integrar um sistema operacional de produção com um sistema financeiro, com um sistema de mercado, tudo isso implica alguns custos, né? Investimento em infraestrutura, em tecnologia. Então, a empresa ela pode ter esse gargalo aí, que às vezes ela não tem disponibilidade para fazer tamanho investimento. Quantificação difícil de riscos intangíveis, conforme já havia citado para vocês, às vezes torna-se muito complexo você avaliar o risco de mercado. Então, o risco de perder um grande cliente, o risco de não conseguir desenvolver bem o produto dentro de uma região específica, são questões que passam a ser mais complexas e abstratas para se mensurar. Então, a quantificação em alguns pontos pode tornar difícil aí, nessa gestão de risco, mas essa dificuldade não pode, de certa forma, desencorajar o gestor de implementar tais mudanças aí para fazer uma gestão de risco eficaz. E ainda equilibrar controles e inovações no negócio. Então, quando você tem uma inovação, você tem um projeto novo, qual vai ser o elemento de controle? Controle financeiro, controle operacional, controle das pessoas, como que isso vai ser equilibrado dentro desse projeto? É um ponto também mais crítico aí que o gestor precisa ter atenção. Pois bem, e aí qual que seria o futuro para a gestão de riscos, sobretudo quando a gente relaciona com a governança? Primeiro elemento, tecnologias emergentes. Então, hoje, se a gente fala em inteligência artificial, a gente fala em processos digitais, tudo isso favorece a implementação de gestão de riscos, porque hoje você consegue lastrear várias atividades utilizando dos recursos tecnológicos, o que pode facilitar a implementação de parâmetros no sentido de evitar qualquer tipo de incidente organizacional. Então, a inteligência artificial e a análise preditiva reduzem riscos em até 30%. Um outro elemento, ESG.
Então, quando se fala do aspecto ambiental, ecológico, social e governança, tem que ser pilar. Então, a integração do ESG fortalece a governança corporativa. Quando você tem esses elementos muito bem estabelecidos, direcionados e trabalhados dentro da organização, você contribui para que a governança corporativa ela passe a desenvolver e com o desenvolvimento dela, você tem aí uma melhor gestão dos riscos organizacionais. Colaboração setorial, então compartilhamento de boas práticas entre setores aumenta a eficiência. Então, se uma empresa, setor de mineração, passou a adotar procedimentos que geraram resultado muito eficaz na redução de acidentes, por que não compartilhar essas melhores práticas dentro de um contexto de outra empresa do mesmo setor, no sentido de aprender ou aprimorar aquilo para aquela realidade distinta. Retorno financeiro, então o investidor, o acionista, vai ter o valor protegido, então a gestão de risco evita situações que vá levar a empresa a ter um custo financeiro elevado, como um acidente, ações judiciais ou algo do tipo, e os próximos passos seria a implementação imediata com foco na cultura e tecnologia. Por que cultura? Porque a empresa ela tem que adotar isso como elemento fundamental para a sua existência. É quando a gente fala aquela empresa que preza pela segurança. Então, ela vai trabalhar aquilo como objetivo da empresa para que evite qualquer tipo de acidente. E se isso é incorporado na sua cultura, dentro dos seus colaboradores e parceiros, isso obviamente ele vai ser praticado e vai criando um processo eficiente. É um ganho de aprendizagem, é um ganho processual. E essa empresa vai ficando especializada nesse tipo de gestão de risco, qual ela é referência naquele segmento.